Olá, eu sou o professor Diego e nós vamos dar início aos nossos estudos envolvendo um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Até então, nós já havíamos estudado o conjunto dos números reais, que é composto por alguns outros conjuntos, né? Sendo eles o conjunto dos números naturais. Eu vou dar uma ideia bem vaga, né, do que é cada conjunto aqui. O conjunto dos números naturais é um conjunto formado por números, digamos, sem pedaço e não negativos. Eu vou considerar como número natural a partir do número 1. E depois disso, a gente vai sempre aumentando de unidade em unidade. Então, de 1 em 1, no caso. O próximo número natural após o 1 seria o 2. E depois, 3. E assim sucessivamente. Depois desse conjunto, nós vimos o conjunto dos números inteiros, que são representados por essa letrinha Z aqui. O conjunto dos números inteiros, ele engloba todos os números naturais, o zero e todos os números naturais com o sinal negativo. Então, a gente pode pensar em menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ele também aumenta de 1 em 1. A diferença desse conjunto para o conjunto dos números naturais é que esse conjunto, ele, além do zero, alguns livros consideram o zero como número natural, ele tem a parte negativa também. Tá? Depois desse conjunto, nós vimos o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Um número, para ser considerado número racional, ele tem que ser possível escrevê-lo da forma P sobre Q, com Q diferente de zero e P e Q pertencente ao conjunto dos números inteiros. Em outras palavras, são considerados números racionais as dízimas periódicas, todos os números inteiros também, e todos os números que têm casas decimais mais finitas. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, ele é um número que tem pedaço, né? Ou seja, casas decimais depois da vírgula, só que tem um fim essas casas. Ou, por exemplo, esse número aqui, ó. Ele é uma dízima periódica. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por mais que não tenha fim as casas decimais desse número, a gente sabe que tem um padrão e a gente sempre consegue determinar qual é o número que vem imediatamente após aquele que a gente acabou de escrever, mesmo sem estar representando. Esses números, assim como os números inteiros, podem ser transformados, podem ser escritos na forma de fração. E além desses conjuntos que a gente já falou, a gente tem um aqui que não se mistura. Vou colocar ele mais ou menos assim, ó. Que é o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são aqueles números que não são racionais, é óbvio. Por exemplo, temos o número π, que é um conhecido de vocês, que é um número irracional. A grosso modo falando, a gente fala que o número ele é irracional quando ele pode ser escrito na forma de dízima não periódica. Na verdade, um número irracional ele é uma dízima não periódica. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, esse número aqui, ó, 1, 2, 4, 7, 4, 9, 6, 1, 8, 1, 7, 3, e assim vai.
ele não tem um padrão após a vírgula. Eu não consigo determinar qual vai ser o número que vai aparecer aqui depois do 3. Diferente desse daqui, ó, que mesmo não tendo fim, sendo um número formado por casas decimais infinitas, a gente consegue achar um padrão e falar assim, ó, o próximo número que vem depois do 2 é o 3, é o 1, desculpa. Agora, ali, depois do 4, eu não poderia afirmar que vem esse 9. Da mesma forma que não dá para eu descobrir qual é o número que vem na sequência, tá? Então, números irracionais são números que têm essa característica. Casas decimais infinitas e sem um padrão. E quando a gente une o conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais, a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números reais, tá? Então, os números reais é a união dos conjuntos dos números irracionais e racionais. Tá? Para a gente estar começando a então chegar na ideia dos números complexos, eu vou colocar aqui duas equações para a gente começar a observar a necessidade da criação de um novo conjunto numérico. X ao quadrado menos 36 igual a zero. E depois vamos tentar resolver x ao quadrado mais 36 igual a zero. A gente sabe que para resolver essa equação, basta a gente jogar o menos 36 para o outro lado, e isso vai trocar de sinal. Então, resolver essa equação nada mais é do que descobrir qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 36. E nós temos duas possibilidades para isso. Então, está elevado ao quadrado, muda de lado como mais ou menos a raiz quadrada de 36. E x vai ser igual a mais ou menos 6. Logo, a nossa solução vai ser menos 6 ou mais 6. Porém, nesse caso aqui, a gente tem x ao quadrado mais 36 igual a zero. Quando a gente jogar o mais 36 para o outro lado, a gente vai chegar em x ao quadrado igual a menos 36. E eu vou ter que descobrir um número que elevado ao quadrado dá menos 36. Só que no conjunto dos números reais, nós sabemos que esse valor não existe. Não existe um número positivo que ele vezes ele mesmo dá um número negativo. E também não existe um número negativo que ele vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Tá? Aí a gente chega aqui, x é igual então a mais ou menos a raiz quadrada de menos 36. E no conjunto dos números reais, isso daqui não tem solução. Então acontece o seguinte. Dentro do conjunto dos números reais, isso daqui não tem solução. Mas eu quero tentar encontrar uma solução, mesmo que não seja dentro do conjunto dos números reais. Então a gente tinha isso daqui, ó. Vou apagar essa parte aqui que estava feita. Tinha que x ao quadrado era igual a menos 36. Eu vou reescrever isso como x ao quadrado igual a menos 1 vezes 36. E eu vou pegar ainda e vou fazer o seguinte. Vou escrever esse 36 aqui como mais ou menos 6 elevado ao quadrado. Porque a gente sabe que 6 elevado ao quadrado dá 36 e que menos 6 elevado ao quadrado também dá 36, correto? Observa que o nosso problema agora está nesse pedacinho aqui, ó.
Porque se a gente for passar para o outro lado como raiz, ou melhor, extrair a raiz quadrada dos dois lados, a gente teria a raiz quadrada de um número negativo ainda, né? Eu vou usar de um artifício e vou falar que i ao quadrado é igual a menos 1. Porque fazendo isso a gente acaba com o problema do menos 1 estar aqui. Então a gente fica com x ao quadrado igual a i ao quadrado vezes mais ou menos 6 ao quadrado. Certo? Como aqui está todo mundo elevado ao quadrado, a gente pode reescrever isso daqui assim, ó. X ao quadrado igual a, abre parênteses, mais ou menos 6i ao quadrado. Tá? Então, o x agora, desculpem a minha luzinha, vai ser igual a mais ou menos 6i. Tudo graças a esse artifício que a gente usou aqui. E aí, como solução, nós temos menos 6i e 6i. Com isso, a gente encontrou, então, duas soluções para a nossa equação. Porém, essas soluções não podem ser soluções reais, né? Porque esse número 6i não é um número real. E daí, se vocês quiserem conferir se dá certo, por exemplo, a gente tem ali, ó, x ao quadrado mais 36 igual a 0. Vamos começar primeiro com o menos 6i. Vamos fazer só essa, a outra vocês fazem para conferir. Fica menos 6i ao quadrado mais 36. Isso fica menos 6i vezes menos 6i mais 36. Menos com menos dá mais. 6 vezes 6 dá 36. I vezes i dá i ao quadrado. Só que, lá em cima, nós definimos i ao quadrado como menos 1. Então, ficamos com 36 vezes menos 1 mais 36. Mais com menos fica menos, então fica menos 36 mais 36. Isso é igual a 0. E que satisfez a nossa equação. Vamos definir, então, o conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos ele vai ser representado por essa letrinha C aqui. E ele é o seguinte. Número complexo é um número que pode ser escrito da forma A mais BI, onde, ou melhor, tal que o A e o B pertencem ao conjunto dos números reais e i ao quadrado é igual a menos 1. Eu já quero chamar a atenção para o seguinte. O número fala que, a definição fala que o número ele é escrito da forma A mais BI e que o A e o B pertencem ao conjunto dos números reais. Então esse número ele tem uma parte real
e uma parte imaginária. Ver aqui bonitinho então. Então, o número complexo é um número z, que tem a forma a mais bi, onde o a é a parte real do número e o b faz parte da parte imaginária. Vamos ver aqui, para a gente finalizar essa primeira aula, alguns exemplos. Deixa eu abaixar aqui a minha... fazer pretinho. Exemplos. Chama de Z1 o número 2 mais 5i. Esse é um número complexo onde o a, que é a parte real, é igual a 2 e o b, que é a parte imaginária, é igual a 5. Vou chamar de Z2 um outro número complexo, que eu vou chamar aqui de 5i. Repare que esse número aqui, ele não tem a parte real. Então, ele é o que a gente chama de imaginário puro. Ele é um número imaginário puro. O A é igual a 5 e o B é igual a 0. Nós podemos ter aqui também um Z3 igual a 5. E esse Z3 igual a 5 também ele é um número complexo. Ele também pode ser escrito nesse formato A mais BI. Só que nesse caso, o A... Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, gente. Aqui nesse caso, desculpem, o A é igual a 0 e o B é igual a 5. Aqui não. Aqui o A é igual a 5 e o B é igual a 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo número real também é um número complexo. Ou seja, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Se a gente for representar isso na forma de desenho, como eu representei antes, vou levar lá para cima. O nosso conjunto dos números complexos vai estar aqui, ó. Ou seja, todo número real está dentro do conjunto dos números complexos. Nas próximas aulas a gente vai começar a aprender a ver algumas operações com números complexos e eu espero que vocês tenham entendido a ideia, tá? Mas fica para vocês pensarem no seguinte exercício. Encontre a solução em C, ou seja, no conjunto dos números complexos de x² mais 100 igual a 0. Até a próxima aula. Tchau.